Tudo aqui é teu, Pai. Tudo aqui se move pelo Senhor, através do Senhor. Tudo é para o Senhor. O Senhor é o Rei neste lugar. Tu és a autoridade e o poder neste lugar, com os teus anjos poderosos acampados aqui ao redor. Aleluia, aleluia. Alcança os nossos irmãos, papai, que estão enfermos. Tem misericórdia da vida deles. Cura, pai. Restaura a saúde física, emocional, mental. Faz o milagre, pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Nós vamos ler do 1 até o 10. Conforme o Espírito Santo for ministrando, a gente vai parando e vamos obedecendo em nome de Jesus. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Irmãos, a Bíblia está dizendo que estava ali um homem. Não era uma criança, né? A criança tem pouco tempo de vida, né? Não era um adolescente, tem um pouco mais de tempo de vida. Não era um rapaz, um jovem. A Bíblia está dizendo que estava ali um homem. E isso mostra para a gente que já era uma pessoa com idade, na fase adulta da vida. Um homem. Ou seja, quantos anos já essa pessoa, este homem, estava sofrendo dessa enfermidade? Está entendendo? Quanto tempo já que este homem, não diz a idade, mas diz que já era um homem. Está entendendo? Então isso mostra para a gente que já é um tempo. Ele nasceu coxo e agora ele já tinha chegado à fase adulta da sua vida. E isso mostra para a gente então que desde novinho até essa fase ele vinha sofrendo desse problema. Não é pouco tempo, irmão. Uma vida adulta, se a gente colocar aqui, vamos trazer para hoje, para a nossa realidade, pelo menos mais de 21 anos tinha. A gente fala que já é adulto diante da lei, né? De maioridade, plena, 21 anos. Já é um homem. O que o Espírito Santo está querendo dizer para a gente, irmãos? Olha o tempo de sofrimento dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e não permita que a gente venha sofrer, às vezes, tanto tempo de um mal que nos assola. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra vem trazer até você também uma esperança. Poxa, esse homem nasceu coxo. Pelo menos, eu não quero determinar tempo, né? Eu não posso fazer isso, não está escrito na Bíblia. Se com 21 anos, se com 30, se com 48, diz que na fase adulta de homem. Então você calcula, mas imagina quanto tempo uma vida adulta. Aqui nós estamos entre adultos. Talvez alguns mais novos, né? Não sei se o Celinho ou o João, né? Na vida adulta aqui, talvez o adulto mais novo que esteja aqui no nosso meio já tem mais de 23, de 24 anos. Qual que é a tua idade, Celinho? 39? Pô, tô achando que é garotinho novo? Já tem quase a minha idade. O João Bessegato é mais novo. Tem 27, João?
31. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é a idade de um homem? Ô, pastor. Oi, querido. Vou fazer aniversário, eu sou novo. Glória a Deus. Qual que é a idade do irmão? Eu morava lá no Mato Grosso. A sua idade? Na verdade, eu não sei. Não sabe. Eu não dava comer. Você deve estar beirando os 45. Você é novão. Mas, irmãos, voltando ao texto, para vocês entenderem quanto tempo esse homem vinha sofrendo. Nasceu assim. Volto a dizer que Deus tem misericórdia que a gente não venha sofrer tanto tempo, mas traz uma palavra de esperança para você. Quanto tempo já faz que você vem sofrendo, talvez aí do teu problema? Você não é coxo, não tem problema físico, talvez. Mas o que te assola há tanto tempo? O que te persegue tanto tempo? O que te assombra tanto tempo? É você e o Espírito Santo. E Ele está dizendo para você, irmãos, a palavra é essa. Não se desespere, não perca a esperança. Ele tem o poder e a autoridade para mudar a sua história. Se a gente falar aqui, fica de pé quem já teve a vida transformada verdadeiramente pelo poder de Cristo na sua vida, a maior parte da igreja vai se levantar. Porque nós éramos prisioneiros de algo. Esse homem ele era prisioneiro de uma enfermidade, ele tinha dificuldade de se locomover, e o texto nós vamos ler vai dizer para a gente que as pessoas carregavam ele até a porta de um templo. As pessoas é que levavam ele. Então ele era prisioneiro disso daí. Nós não somos prisioneiros fisicamente, mas existem outras prisões, e eu não sei dizer para você talvez qual seja a pior prisão, aí cada um é que sabe, né? Mas tem a prisão do vício, tem a prisão da idolatria, tem a prisão do pecado, tem a prisão que dói na alma, tem a prisão de você olhar e querer fazer e resolver, mas você não consegue, e você esperar e aguardar no Senhor para que Ele se mova em direção àquela causa. Mas fato é que Ele ressuscitou. Fato é que Ele deu o corpo dele. Fato é, consumado na cruz do Calvário está, que Ele derramou o sangue dele para te aliançar com o Pai, uma aliança eterna. Fato é que Ele não está mais pregado na cruz de madeira. Também é fato que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele reina e que toda a autoridade foi dada a Ele no céu, na terra e até debaixo da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada um de nós que estamos aqui, que já temos essa idade avançada, os mais novos também, creia que o tempo do Senhor sobre a tua vida está próximo. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Vocês já perceberam que o tempo tem passado cada vez mais rápido? Já estamos caminhando para o meio do ano. Caramba! Já estamos caminhando para o meio do ano. Esse ano, esta casa de oração completa 3 anos de porta aberta. Passa muito rápido, irmãos. E está passando cada vez mais rápido. O Senhor está encurtando o tempo de angústia dos salvos que ainda vivem aqui nessa terra. Não perca a esperança. Aguenta só mais um pouquinho. Se mantenha mais firme. Só mais um tempinho nele. Em nome de Jesus. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. E todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso.
a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Todos os dias ele era levado. O que você está vendo aí, irmão? O que o Espírito Santo está te mostrando? Todos os dias alguém pegava e levava. Alguém pegava e levava. Alguém pegava e levava. Ele, cativo daquela doença, prisioneiro daquele problema, estava acomodado em ter aquele estilo de vida. Está entendendo? A gente se acostuma com o medo, a gente se acostuma com o pecado, a gente se acostuma e passa a levar aquele estilo de vida. Todos os dias alguém pegava aquele homem com uma deficiência física e o levava à porta do templo, e ali ele se alimentava de esmola, de migalhas, e pronto, está resolvido. Que em nome de Jesus Cristo, nem eu e nem você, que a gente se adapte, que a gente se acomode a um estilo de vida, de vir todo domingo na igreja, receber somente o que sai daqui do altar e nos acomodarmos com isso, em nome de Jesus. Já foi falado isso aqui diversas vezes. Nós precisamos manter o culto na nossa casa, nós precisamos manter a comunhão todos os dias com Cristo. Não é domingo botar uma roupa de crente, passar uma maquiagem de crente no rosto, pegar uma Bíblia, enfiar debaixo do braço, ou vir carregando muito orgulhoso e pomposo pela mão, olha, eu estou indo para a igreja, e botar uma roupa de crente para o domingo, e virar o famoso crente domingueiro, ou seja, se acomodar com esse estilo de vida. Vocês estão entendendo? Não se acomode sendo prisioneiro do medo, sendo prisioneiro de um vício, sendo prisioneiro de um estilo de vida profano, e se acomodar que alguém te leve até o templo todo domingo ou toda terça, e ali você vai, se assenta e sobrevive a tua vida inteira com aquilo que somente cai do altar, somente com aquilo que é liberado aqui sobre a igreja. É sustento, é bom, mas é pouco, porque o mundo lá fora, eu sei e você sabe disso, investe pesadamente, e aquele que se alimenta uma vez por semana, aquele que se contenta com o estilo de vida de crente domingueiro, aquele que se contenta com o estilo de vida de crente de terça-feira e de domingo, está acomodado a um estilo de vida e vai permanecer preso no seu cativeiro, e você sabe qual é. Eu sei qual é o meu. Eu sei as lutas que eu passo. Eu sei as batalhas que eu enfrento. Eu não sei a de todos, mas conheço as batalhas de alguns irmãos. Mas você sabe qual é a tua luta. Não se acomode sendo prisioneiro da tua luta, sendo levado para o templo. Sendo levado para o templo e voltando para a tua casa, e leva para o templo e volta para casa. Não se acomode com esse estilo de vida. Esse homem, ele não conseguia andar, esse homem não conseguia se mover mais vezes em direção ao templo, e nessa época era necessário que estivesse ao templo, mas o véu já se rasgou. Foi dito isso aqui no início, não foi? O véu se rompeu. Nós temos livre acesso ao Pai, aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no colégio, dentro da ambulância, no transporte. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando,
pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele. E Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. E o versículo 5 vai dizer, tem o 5 aí? 5, aí. E o homem fez o quê? Esperando receber alguma coisa. Quando Pedro disse para ele: olhe para nós, o texto vai dizer: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olhe para nós e veja o quê? Veja a presença de Deus. Olhe para nós e veja a presença de Deus. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo para a igreja, está dizendo para você: olha para Deus, ponha o seu olhar em Cristo. Tire o teu olhar da tua enfermidade, tire o teu olhar do teu pecado, tire o teu olhar do monstro que te assombra, tire o teu olhar da dor da tua alma, tire o teu olhar da opressão que você sofre e olhe para Cristo, porque dele vem o milagre, dele vem o teu socorro, dele vem a tua provisão, dele vem a tua cura. Nós perdemos muito tempo da nossa vida nos lamentando e muitas vezes até mesmo murmurando por causa dos problemas que passamos. E muitas vezes não são fáceis, são terríveis, irmãos. Passamos problemas dificílimos na nossa vida. Muitas vezes achamos que vamos naufragar. Muitas vezes achamos que não vamos superar uma crise tão difícil na nossa família, na nossa casa, na nossa vida financeira, na enfermidade, na cura de um filho. Você sabe qual é. Eu não preciso ficar aqui conjecturando, inventando, arrumando coisas para você. Você sabe, eu sei o que me assola. Você sabe também o que te assola. E muitas vezes nós passamos tempo, irmã Linete, perdendo tempo em olhar somente para o problema. E cada vez que eu olho para o problema, eu me vejo pequenino diante do problema. Cada vez que eu olho para o problema, com mais medo eu fico. Cada vez que eu olho para aquilo que me assombra, mais medo eu tenho, mais impotente, mais fraco eu me sinto, irmã Esna. E a gente perde tempo, e tempo, e tempo agindo dessa forma. Até que vem a palavra do Senhor e diz: olha para mim. Pedro chamou para ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa manhã, nos ensinando: olha para mim. Olha para mim, olha para mim, você que está sofrendo, olha para mim, você que não consegue vencer as tuas lutas, olha para mim, porque eu te chamo pelo teu nome, porque a você eu já dei o direito e o poder de ser feito filho meu, e eu te amo a tal ponto de me entregar naquela cruz pelos teus pecados, pela tua imundície, pela tua sem vergonhice, pela tua incredulidade. Eu morri por tudo isso, diz o Senhor para você. Olha para mim. Para de olhar para a tua dor. Para de olhar para o teu sofrimento. Para de olhar para aquilo que te escraviza. E olha para Deus. Olha para Deus. Porque quando você olhar para o monstro que te assombra, e quando você olhar para Deus, tu vai olhar para Deus, aí tu vai virar para ele e falar: era você que me atormentava? Entende a comparação? Ele te encoraja, ele te fortalece, ele te põe de pé, ele te cura, ele muda a tua história. Ele tira você de um marasmo espiritual, ele põe em você o fogo, a brasa viva do altar,
Ele faz o teu coração arder e queimar de desejar a presença dEle. Quando estamos mornos na fé, quando estamos frios na fé, quando estamos, não sei se eu fico em casa hoje, se eu vou lá no culto. Oh vida, oh céus, oh azar. Não sei. Olha para Deus. Olha para Deus. Olha para Deus e Ele vai te lembrar do sacrifício que Ele fez por você. Olha para Deus e você vai ver que o teu sofrimento não há de ser comparado à glória que há de ser revelada. Olha para Deus. Olha para Deus e mantenha os teus olhos fixos no Senhor. Ele mudou a história desse coxo, nós vamos continuar lendo. Ele já mudou a minha, a sua história, e tem muito mais para mudar, tem muito mais para fazer, muito mais. Ele já tirou de nós aquelas vestes fedorentas, imundas de pecado. Já trocou as nossas vestes. Como é que é aquela canção, Rodrigo? Que botei sandálias, botou um anel no meu dedo, né? Ele já preparou a gente. E está dizendo, vamos igreja, vamos filho. Não dá, pai. Não dá. Por que que não dá? Porque disso. Por que que não dá? Por causa... Por que que não dá? Por causa que você e eu muitas vezes ficamos olhando para o problema. Aí não dá. Aí não vai dar, irmão. Não vai dar para eu vir pregar se eu ficar olhando para os meus problemas. Não vai dar para você fazer o que Deus quer que você faça se você ficar olhando para as suas dificuldades. Você não é privilegiado pelas suas dificuldades. Tem uma passagem lá, quem conhece pode me ajudar, que acho que Eliseu está na caverna e diz para o Senhor, ele começa, eu sou o último dos profetas e tal, e Deus fala para ele assim, você, não, tem mais um monte aí que ficou, tem mais gente. Irmãos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. A diferença está como a gente está aprendendo a lidar com os nossos pecados, como a gente está aprendendo a lidar com as nossas dores, como a gente está aprendendo a lidar com aquilo que tenta impedir e paralisar que a gente avance em direção a Cristo. E aqui está a resposta, a revelação, a palavra de Deus trazendo para você. Não se acomode com o estilo de vida, de ficar vivendo de esmola espiritual, de ficar vivendo, isso aqui, irmão, a palavra de Deus sendo liberada sobre a igreja, a gente pode falar que é migalha, e é migalha diante do banquete que Deus tem para servir para os filhos, para a igreja. É pouco, é muito pouco, em relação àquilo que o Pai tem preparado para cada um de nós. É muito pouco. Então não se adapte, não se acomode com o mundo, não se acomode com o estilo de vida, com a sua doença, com o seu problema, mas Deus está dizendo, olha para mim, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou tirar esse medo teu, eu vou livrar você dessa escravidão do pensamento que te assola, sou eu que posso fazer ex-prostituta, prostituta deixar de ser prostituta, sou eu que posso fazer o assassino deixar de ser assassino, sou eu que faço o mentiroso, quanto mais deixar de ser mentiroso e fazer ele de um homem que fala a verdade. Sou eu, é ele, então olha para ele, busca por ele e seja rápido enquanto se pode achar. E seja de todo o coração, porque aqueles que me acham tem que me buscar. E me buscar de todo o coração. Então o Senhor, Pedro diz para esse homem, olha para mim. E aí então, o homem toma a decisão de olhar para Deus. Esse homem podia ter baixado a cabeça. Esse homem podia olhar para o lado, olhar para o outro. Esse homem podia fugir com o olhar.
Esse homem podia fazer como a gente vê, e é comum, a gente que está envergonhado de um pecado, de um erro, podia fazer assim, não. Só esticar a mão para receber, né? A gente está envergonhado, a gente está prisioneiro de algo, a gente só estica a mão, só quero só receber, Deus, só põe aqui o que eu estou te pedindo, só põe aqui o que eu estou te pedindo, não vou pôr o que você está me pedindo, eu quero que você olhe para mim, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você me enxergue, eu quero que você me veja como você nunca me viu na tua vida, eu quero quebrar a religiosidade da tua vida, eu quero quebrar a tradição religiosa que foi imposta sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, olha para mim, vai ficar com a mão estendida, Deus quer que você olhe para Ele, meu Deus, Deus quer que eu e você, que a gente olhe para Ele, e às vezes a gente não tem coragem de olhar para Deus, porque quando a gente olha para o Santo dos Santos, Ele é a luz do mundo, Ele ilumina nós, e a gente se vê como verdadeiramente a gente é, cheio de falha. Quando a luz do Santo dos Santos vem sobre nós, e aí a gente enxerga a nossa arrogância, e aí a gente enxerga a nossa prepotência, e aí a gente enxerga o nosso vitimismo, e vai por aí. Muitas vezes por isso a gente não quer olhar para Deus, a gente só quer estender a mão para receber algo dele, não é assim? Cura, me liberta, olha para mim, se eu olhar para o Senhor, a tua luz vai revelar quem realmente eu sou, e eu tenho medo, e eu tenho vergonha, olha para mim, meu filho, eu não quero que você olhe para mim para eu te castigar, eu quero que você olhe para mim, justamente para eu te iluminar os olhos, a janela da alma, para que eu possa penetrar em você, e te tratar, e remover de você, toda dor, toda palavra maldita, toda doença da tua alma, meu Deus, meu Deus, vocês estão entendendo, irmãos? Não é para a gente parar de só pedir e olhar para Ele, olha para Ele, olha para Ele, e o texto vai continuar e vai dizer que quando então o homem olhou para Pedro, o texto vai dizer que Pedro pegou na mão do homem, ou esticou a mão, vamos ler para a gente se manter fiel e íntegro às Escrituras. No versículo 4, ele olhou firmemente e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou, esperando receber alguma coisa, então Pedro disse, eu não tenho dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem, coloca aí versículo 7, e o que, igreja? Ajudou. Isso aqui fez assim, ó, vap. Ajudou. Pedro não pegou o homem na marra e botou ele de pé. Pedro, cheio do Espírito Santo, a glória de Deus se movendo em Pedro e através de Pedro, fazendo um milagre da cura, ajudou. Olha para mim, pegou pela mão, e agora, irmão? E agora, irmão? Você quer levantar? Eu vou te ajudar, mas você tem que se esforçar, você tem que querer. Entende isso? Mas é o que eu mais quero, pastor, é me livrar dessa dor que eu sinto na alma. É o que eu mais quero, pastor, é me livrar desse mal que assola a minha casa, que assola a minha vida. Então tá bom, meu irmão, então olha para Deus e eu vou te ajudar. O Espírito Santo está falando, eu vou fazer isso por você, eu vou te ajudar para você levantar. Ah, mas não dá para eu levantar, eu estou tão ferido,
eu estou tão cansado. Mas quem está te ajudando? Quem está te ajudando não é homem de carne e osso. Quem está te ajudando é o próprio Espírito Santo. Ele não falha. Ele é o perfeito. Ele é o soberano. Ele é o que pode todas as coisas. Você não está recebendo ajuda de um homem, você está recebendo ajuda do próprio Deus, do mover do Espírito Santo através da vida de um homem talvez, mas é o próprio Deus. Então confia nele, pega na mão dele, e quando ele falar eu te ajudo, eu recebo a ajuda. O que eu faço? Eu te ajudo, vem, fica de pé. Eu não consigo, mas eu vou. Eu não consigo, mas eu quero. Eu não consigo, mas eu vou. E o texto vai dizer que o homem então saltou e se pôs em pé. Porque ele parou de olhar para os problemas dele, ele parou de olhar para a dor dele, ele parou de olhar para aquele mundinho que ele vivia, irmão Carlos, de se acostumar a ir receber esmola e voltar. Ele olhou para Deus, ele deu a mão, Deus falou eu te ajudo, e ele então se posicionou. Eu sei que se eu ficar por mim mesmo, eu vou permanecer agora não como homem, mas até a minha velhice. Eu vou ficar cativeiro dessa dor, desse problema. Se depender de mim mesmo, eu não consigo me mexer, eu não consigo me libertar, eu não consigo me curar, eu não consigo. Mas ei, o Senhor se move em tua direção. O Senhor diz para você, olha para mim. E você não precisa ter vergonha e nem medo de olhar para o Senhor. Você precisa fazer como nós fizemos aqui, se render a Ele e olhar para Ele sim. Já pensou você olhando nos olhos de Jesus? Quando você olha no olho de uma pessoa, você olha bem no olho assim, ó. Meu Deus, isso aqui já é. Você parece que você começa a ver dentro da pessoa, né? Quando você olha para a pessoa, os olhos dizem muita coisa. O olhar diz muita coisa. Agora tu imagina você olhando assim, ó, nos olhos de Jesus. O que esse olhar vai dizer para você? Eu fico imaginando, viajando aqui. Esse olhar vai dizer o quanto eu sou amado. Esse olhar vai mostrar para quem eu estou olhando verdadeiramente. Para o grande eu sou, para aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Viu, irmão João? Depois, se quiser colocar um tema na mensagem, eu acho que pode ser, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Para de olhar para o teu sofrimento. Irmãos, cada um tem o seu problema. Se a gente ficar olhando somente para o problema, a gente para. A gente para. Se você ficar olhando somente para o teu problema, você vai parar. Você vai parar. E você vai se acostumar nesse estilo de vida. E o que é pior, a possibilidade de você se apostatar da fé, a possibilidade de você esfriar na fé e se afastar de Cristo, vai lá em cima. Cresce muito. Espírito Santo. Em seguida, Pedro pegou na mão direita do homem e o ajudou a se levantar. O homem fez esforço. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. No mesmo instante que você olhar para Jesus, permitir que Ele te mostre, revele, ilumine os teus erros, te conduza a um arrependimento. No mesmo instante,
que Ele te chamar e você se esforçar para ficar de pé, fizer a tua parte, no mesmo instante, o milagre pode acontecer na tua vida. Então, no versículo 8, o homem deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Ai, meu Deus! Entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando, agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Aleluia! 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 E aleluia! E aleluia! E glória a Deus! E glória a Deus! Tem muita gente, irmão, que está espantado, que está escandalizado com aquele que frequentava os botecos e não frequenta mais, com aquele que mentia e não mente mais, com aquele que titubeava na palavra, sim ou não, e agora é um homem ou uma mulher de uma palavra só. Há muita gente que está espantada porque achava que eu e alguns de vocês, ou todos nós aqui, jamais iríamos ter a nossa vida transformada, mas eles não sabiam ou não acreditavam que o Rei da Glória abriu mão da sua glória no céu e veio à terra para nos resgatar. Aleluia! 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 Vai ter muito amigo conhecido seu, vai ter muita gente da tua casa, da tua família, que vai ficar de queixo caído, vai ficar de queixo caído, de queixo caído. Sabe quando? Quando você parar de olhar para os teus problemas. Ah, pastor, essa parte é muito difícil, eu já ia falar, você sabe quando? Quando o milagre chegar, quando a vitória chegar. Eita, glória a Deus, aleluia, é festa, meu irmão. Mas para o milagre chegar, você tem que reconhecer a situação que você vive. Para o milagre chegar, você tem que parar de ficar olhando para o problema e olhar para Deus. Para o milagre chegar, você tem que olhar para Ele, permitir que Ele te veja, que você veja Ele, para que Ele mude a tua história. Para o milagre chegar, você tem que pegar na mão dEle e se esforçar para levantar, porque Ele está te ajudando. É isso que move o milagre. Arrependimento. Arrependimento. Alinhamento com Deus, olhar para Ele, relacionamento, olho no olho. Olho no olho. Se nós formos para os milagres da história, da Bíblia, se não todos, mas a grande maioria, Deus quer a participação do homem, Deus quer a participação da pessoa que está envolvida na situação do milagre. Moisés encosta o cajado na pedra, para a pedra da água, o cajado no mar, para o mar se abrir. Moisés teve que ir lá e fazer. Vai pegar as botijas, porque eu vou encher de azeite. Vai pegar a botija, você tem que se mexer. Vai pegar a botija. E vai por aí, mais um monte de milagre. Quer sair do teu cativeiro? Quer sair do teu problema? Para de ficar lambendo as tuas feridas e olha para Cristo. A ferida que foi feita nele foi para sarar a tua. Isaías 53. As feridas dele foi para sarar a nossa. Para de ficar olhando somente para a tua dor. Olha para Cristo. E Ele vai mudar a tua história. 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 Ele tem autoridade, poder e somente Ele para fazer todas essas coisas. Em nome de Jesus, amém? Amém.
Foi através desse sacrifício, foi através da vinda dele, o que nós vamos celebrar hoje aqui, a Santa Ceia do Senhor. É por isso que nós celebramos. Fazei em memória de mim. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre alguém que se doou por nós. O pão que simboliza o corpo de Cristo. Sobre um homem, sendo Deus que se fez homem. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que o texto fala. Alguém que veio, morreu por você. Levou sobre ele as suas dores, levou sobre ele as suas enfermidades, levou sobre ele o seu cativeiro, levou sobre ele tudo que te atormenta. E é por isso que ele te chama para você olhar para ele, e não olhar mais para os problemas e nem para a dor na tua alma que está sobre ele. É sobre isso que estamos falando. E o que mantém a gente aliançado com ele? O sangue dele. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, é que nos mantém aliançado com Ele. Não quebra. Essa aliança não quebra. Essa aliança é eterna. Ainda que a gente fale, Ele é fiel em cumprir a aliança. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos fazer isso em memória dEle. Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? A Santa Ceia não é dessa igreja. A Santa Ceia não é da Assembleia de Deus, não é da Batista, não era para ser da Católica, né? A Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia é a Bíblia que está aqui escrito Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Quem pode participar da Santa Ceia? Aquele que crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro. Não tem santo, não tem santa. Não tem pastor, não tem... O único Salvador da tua vida, Jesus Cristo. Foi o único que morreu na cruz e ressuscitou. E está vivo e reina. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem crê em Jesus Cristo. Mas, pastor, eu estou no pecado. É para você mesmo, é para mim também. Por quê? Porque é para você se arrepender do seu pecado e se converter dos teus maus caminhos. Luta contra o teu pecado. Olha para Cristo. Estica a mão para Ele, que Ele vai te dar a vitória sobre o pecado que Ele condena na palavra dEle. Que Ele condena. Não é essa igreja que condena, não é doutrina dessa casa de oração. Não é doutrina estabelecida pelo pastoreio da casa. É doutrina dos céus, do reino dos céus, estabelecido pela palavra dele. Então, se você crê em Jesus, se arrependa dos teus pecados, confesse Ele ao Senhor, peça perdão e participe da Santa Ceia. As crianças, vão vir para cá, né? As criancinhas também podem e devem participar. Que a gente tem ensinado as crianças no caminho em que devem andar. No caminho é junto comigo. Ué, papai, você pode cear e eu não posso cear? Pode, filho. Você está aprendendo já desde criança que esse é o corpo de Cristo. Nós estamos ensinando. Diferente do batismo em criança. É discernimento. Nós estamos ensinando a criança no caminho que ela deve andar. E a Escritura vai dizer também: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou te examinar para você, irmão. Não, você não pode não. Não. Você não pode. Eu te oriento. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não crê nele como Senhor e Salvador da tua vida, não faz sentido você querer participar de um sacrifício que você não reconhece. Participar de um sacrifício que você não reconhece, está comendo para a sua condenação.
Então, se você reconhece o sacrifício, entregou a sua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque Ele morreu por você. Amém? Vamos abrir no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Irmã Linete? Edna, você ajuda aqui, irmã Edna, por favor? A irmã Linete e a irmã Edna vão servir o pãozinho que simboliza o corpo de Cristo e vão servir o cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo. Você que vai participar da Santa Ceia, você pega o pãozinho, pega o cálice, não coma e não beba, tá? Porque nós vamos comer e beber todos juntos. Antes delas servirem, eu quero dar um tempinho para você se examinar a si mesmo. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. No versículo 28 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Portanto, cada um examine a sua consciência, e ao examinar a sua consciência, mas muito provavelmente você vai encontrar nela erros, falhas, pecados. E depois que você encontrar esses erros, essas falhas e pecados, se arrependa, a hora é agora. Coloque diante de Deus a reconciliação que você precisa fazer com alguma pessoa. Coloque diante de Deus a palavra ofensiva ou que saiu da tua boca. Coloque diante de Deus os seus pecados, aquilo que você sabe que não agrada a Deus, mas que você persiste em fazer. Examine a sua consciência. É isso. Vê o que desagrada a Deus, se arrepender e pedir perdão a Ele. E então, coma do pão e beba do cálice. A palavra não diz examine a sua consciência. E se encontrar pecado, não coma. Não, examine-se a si mesmo, mas coma do cálice, coma do pão e beba do cálice, porque o sacrifício não pode ter sido em vão. O sacrifício foi em favor de nós pecadores, mas é a oportunidade, eu e você temos, de nos arrependermos e participarmos e tomar sobre nós o sacrifício de Cristo, nosso Salvador, e fazer em memória e manter vivo esse sacrifício dentro de nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Sonda o meu coração, sonda a minha mente, Pai. Traz à minha memória aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado o Senhor. Aquilo que tenho feito, que tem ido contra as Escrituras, contra a Tua Palavra. Me conduz ao arrependimento, Espírito Santo. Me leva a me arrepender desse pecado imundo. Me leva a me arrepender disso que causa tristeza no Senhor, Papai, que é o meu Salvador. E me ajuda, Senhor, a olhar nos Teus olhos. Me ajuda a olhar nos Teus olhos. Me ajuda, Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero ser um homem segundo o seu coração. Eu quero ser essa mulher segundo o teu coração. Nos ajuda, Espírito Santo.
E o Senhor nos diz que se nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos Ele ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, receba o perdão do Senhor sobre a tua vida e se converta dos teus maus caminhos. Não volte lá. Não volte para a lama da onde o Senhor já te tirou. Não volte para o lamaçal, para a fedeitina do pecado de onde Deus já te tirou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode servir, minhas irmãs, em nome de Jesus. Pegue um pãozinho, pegue o cálice, pode se colocar de pé, não beba e não coma. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Nalva, acho que a irmã Érica está aí na salinha. Vê com ela para trazer as criancinhas, então. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Esse tempo que você está aguardando é tempo de você estar glorificando ao Senhor. Agradece a Ele porque o amor dele te alcançou. Agradece a Ele porque Ele te deu oportunidade de vida. Ah, Jesus, da onde o Senhor me tirou, Pai. O que o inimigo tinha traçado para mim e que eu ia comendo de migalhinha em migalhinha até cair na arapuca, até cair na armadilha final. Mas o Senhor interviu com o teu amor, com a tua justiça, com a tua autoridade e poder. O Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou. Aleluia. O Senhor me alcançou e mudou radicalmente a história da minha vida, Pai. Agradeço ao Senhor, meu irmão, por esse sacrifício. Se não fosse por Ele, o que seria da sua vida hoje? Se não fosse por Ele, onde é que você estaria? Eu fatalmente estaria embriagado, não pelo Espírito. Misericórdia, Senhor. Se não fosse o amor de Cristo ter te encontrado, onde você estaria? O que você estaria fazendo? Que tipo de vida, que tipo de situação você estaria se sujeitando até hoje? Que tipo de situação você estaria se sujeitando até hoje? Mas Ele veio e mudou a tua história. E mais uma vez nessa manhã o Espírito Santo te encoraja a olhar para Ele, a dar a sua mão para Ele, porque Ele vai te ajudar a se levantar e sair deste lugar de enfermidade. Santo, 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 poderoso é o Senhor, Deus de milagre, Deus de poder, aleluia, grandioso é o Senhor, infindável é a sua glória, aleluia, aleluia, aleluia. Agradeço ao Senhor, meu irmão, pelo sacrifício dele. É importante que você entenda isso. É importante que você entenda por que você está participando desse momento.
Não é simplesmente comer um pãozinho, tomar um cálicezinho de uva. Vai muito, mas muito além disso. Vai muito além disso. Glória a Deus. Algum irmão não foi servido e quer ser servido ainda? Levanta a mão bem alto. Todos que desejam participar foram servidos, amém? Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 da carta, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, pega o seu pãozinho, eleve aos céus. Pegou o pão e deu graças a Deus. Você pode dar graças ao Senhor? Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Ah, papai. Dê graças ao Senhor por este sacrifício. Ah, Jesus, eu não sei, nem quero saber mais o que seria da minha vida. Eu sei que eu sou amado do Senhor. Eu sei que eu sou teu filho amado, que o Senhor entregou o seu corpo por mim. Ai, Jesus, graças a Ti, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Graças a Ti. Eu tenho uma eternidade a passar com o Senhor, e enquanto esse dia não chega, o Senhor já habita em mim. O Senhor já habita em cada um de nós. Você pode dar graças ao Senhor. Entenda, querido. Entenda, querida. Entenda o que significa esse sacrifício. É a tua salvação. É a mudança da tua história. Nós damos graças a Ti, Senhor. Graças a Ti. Então Jesus partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pode comer, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque sentimos a Tua presença, Senhor. Sentimos o Teu toque no mais profundo da nossa alma. Aleluia. Alimentando a nossa alma. Assim também, depois do jantar, depois de comer o pão, Ele pegou o cálice e disse: levanta o seu cálice aos céus. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue, disse Jesus Cristo. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. É o cálice, é o sangue. Este vinho simboliza o sangue de Jesus. Aliança eterna, inquebrável. Jamais Ele vai se separar de você. Jamais Ele vai se esquecer de você. Aleluia. Este é o cálice da aliança. Bebamos em memória do sacrifício de Cristo. Amém.